Quando pensamos em civilizações antigas, nomes como Egito, Roma e Grécia costumam dominar a conversa. Mas e se uma das sociedades mais sofisticadas e influentes do mundo antigo tivesse florescido no subcontinente indiano? A Índia antiga possui uma trajetória que atravessa mais de 5 milênios, uma terra de planejadores urbanos e impérios prósperos. Estudiosos observavam os céus, e filosofia e ciência caminhavam lado a lado. Ainda assim, sua história raramente recebe o destaque que merece. Das ruas organizadas de Mohenjo-Daro aos éditos gravados em pedra pelo imperador Ashoka. Esta é uma jornada por ideias, inovação e descobertas que ficaram soterradas sob séculos de silêncio. A civilização do Vale do Indo, gênio urbano na Idade do Bronze. No terceiro milênio antes de Cristo, enquanto a Mesopotâmia desenvolvia a escrita cuneiforme e o Egito erguia pirâmides monumentais. Outra grande civilização prosperava nas planícies férteis do rio Indo, a civilização Harapana. Ela não era composta por aldeias isoladas, mas por uma vasta rede urbana que se estendia do atual Paquistão ao noroeste da Índia. Cidades como Harappa, Mohenjo-Daro e Dholavira revelam um nível impressionante de planejamento. Ruas em grade, sistemas de drenagem sofisticados, armazéns, banhos públicos e casas feitas com tijolos padronizados. O famoso Grande Banho de Mohenjo-Daro, uma estrutura impermeabilizada e cuidadosamente construída. Sugere rituais ligados à água, talvez práticas de purificação muito anteriores à sacralização do rio Ganges. Curiosamente, essas cidades não exibem palácios gigantescos, nem templos dominantes. Também não há monumentos celebrando reis guerreiros. Isso levanta questões sobre sua organização política. Teriam sido sociedades mais descentralizadas ou cooperativas? Outro mistério permanece. Sua escrita, registrada em milhares de selos e inscrições, ainda não foi decifrada. Não sabemos como se chamavam, nem exatamente no que acreditavam. Sabemos, porém, que eram hábeis artesãos e comerciantes. Mantiveram relações comerciais com a Mesopotâmia, exportando lápis-lazuli, contas de cornalina e tecidos de algodão. Por volta de 1900 a.C., essas cidades começaram a declinar. Mudanças climáticas, alterações no curso dos rios, pressão ambiental ou uma transição gradual em vez de um colapso repentino? A resposta ainda é debatida. O que permanece é o legado de uma das primeiras experiências urbanas sofisticadas da humanidade. Vedas, filosofia e o surgimento dos primeiros reinos. Após o declínio do Vale do Indo, o subcontinente não entrou em colapso. Ele se transformou. Por volta de 1500 a.C., teve início o período conhecido como Era Védica, nome derivado dos Vedas, coleções de hinos, cânticos e reflexões filosóficas compostas em sânscrito. Esses textos estão entre os mais antigos registros espirituais do mundo. Durante séculos foram transmitidos oralmente antes de serem escritos. O Rig Veda, o mais antigo, não apresenta dogmas rígidos. Ele questiona a própria origem do universo, refletindo uma postura filosófica aberta e investigativa. Os rituais védicos envolviam altares de fogo construídos com proporções geométricas precisas. Sacrifícios simbólicos eram oferecidos a divindades como Agni e Indra. Descobertas arqueológicas indicam que alguns desses altares estavam alinhados com fenômenos astronômicos, revelando conhecimento sofisticado do céu. Ao mesmo tempo, a sociedade se reorganizava. Chefes tribais tornaram-se reis. E o sistema de Varnas, precursor do sistema de castas, começou a se estruturar com base em funções sociais. Inicialmente flexível, essa divisão tornou-se mais rígida ao longo do tempo. Por volta de 600 a.C., surgiram os Mahajanapadas, grandes reinos
e repúblicas. Algumas regiões experimentaram formas iniciais de participação política com assembleias e conselhos, mostrando que a diversidade institucional já fazia parte da história indiana. Nesse contexto, emergiram duas figuras transformadoras, Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda, e Mahavira. Ambos questionaram rituais excessivos e enfatizaram ética, não violência e autoconhecimento. Suas ideias atravessariam séculos e fronteiras. Também é importante lembrar que mulheres participaram ativamente do debate intelectual nesse período. Textos mencionam pensadoras como Gargi e Lopamudra, que dialogavam publicamente com filósofos. Economicamente, o uso do ferro impulsionou a agricultura e fortaleceu centros urbanos como Varanasi e Rajgir. A urbanização ressurgiu, agora marcada por intensa produção intelectual e espiritual. O Império Maurya e a transformação de Ashoka. No século IV a.C., o norte da Índia passou por um processo de unificação sob Chandragupta Maurya, com o apoio do estrategista Chanakya ou Kautilya. Fundou o Império Maurya a partir de Pataliputra. Chanakya é associado ao Arthashastra, um tratado sobre política, economia e estratégia, que aborda espionagem, administração e diplomacia com impressionante pragmatismo. Sob Chandragupta, o império se expandiu do Afeganistão até Bengala, mas o governante mais emblemático foi Ashoka. Após conquistar Kalinga em uma guerra devastadora, ele passou por profunda transformação moral, abandonou a expansão militar agressiva e adotou o Dharma, promovendo justiça, compaixão e tolerância religiosa. Seus editos, gravados em pilares e rochas por vastas regiões do subcontinente, estão entre as primeiras declarações políticas preservadas na história. Neles, Ashoka defendia respeito entre diferentes crenças, cuidado com animais e assistência pública. Ele criou oficiais encarregados do bem-estar da população e promoveu infraestrutura como estradas, poços e hospitais. Além disso, enviou emissários que ajudaram a expandir o budismo pelo Sri Lanka e por outras regiões da Ásia. Após sua morte, o Império Maurya entrou em declínio. Ainda assim, deixou um modelo singular de poder aliado a princípios éticos. O chakra associado a Ashoka permanece até hoje no centro da bandeira da Índia, a Era Gupta e o florescimento cultural. Séculos depois, no século III a.C., surgiu o Império Gupta, frequentemente chamado de Era de Ouro da Índia. Se os Mauryas foram mestres da expansão política, os Guptas se destacaram pela expressão intelectual e cultural. Durante esse período, o matemático Aryabhata propôs que a Terra gira em torno de seu próprio eixo e calculou o valor de π com notável precisão. Textos médicos avançaram em técnicas cirúrgicas e a literatura floresceu com autores como Kalidasa. O conceito formal do zero e o desenvolvimento do sistema decimal surgiram nesse contexto, contribuições que moldariam toda a matemática mundial. Religiosamente, houve convivência entre hinduísmo, budismo e jainismo. A influência cultural indiana expandiu-se também por rotas comerciais marítimas, alcançando o Sudeste Asiático. Elementos arquitetônicos e religiosos presentes em regiões como Camboja e Indonésia refletem essa herança. Conclusão: a história da Índia antiga não é periférica nem secundária. Ela ocupa um papel central na trajetória da civilização humana, de cidades com sistemas sanitários avançados na Idade do Bronze a impérios que buscaram governar com princípios éticos. De filósofos que questionaram a origem do cosmos a matemáticos que revolucionaram os números, seu legado é vasto. Muito do que conhecemos hoje em ciência, espiritualidade e organização social foi influenciado por esse passado profundo. A Índia antiga não foi apenas espectadora da história, ela ajudou a moldá-la. E quanto mais exploramos suas origens,
mais percebemos que essa narrativa ainda está longe de ser totalmente revelada.